Boa noite, irmãos. Graça e paz, você está bem? Aleluia, que bom que você está aqui, amém? Mesmo no meio de um feriadão, né, a gente está podendo ter essa oportunidade, né, de estar exposto a essa palavra, amém? Eu queria que você fechasse teus olhos, curvasse a sua cabeça. É interessante, Jessé fez uma pergunta aqui que estava permeando a minha mente também, enquanto a gente estava no louvor, enquanto a gente estava cantando, estava adorando. Ele fez uma pergunta para você aqui: o que é que você veio fazer aqui hoje? E sabe, precisa haver uma sinceridade no nosso coração, né, de saber o que verdadeiramente a gente está fazendo aqui hoje. Sabe, irmão, Deus tem me chamado tanta atenção a respeito de a gente ter verdadeiramente uma motivação para estar na presença dele. E a gente precisa analisar, a gente precisa sondar o nosso coração de qual tem sido a nossa motivação. Não só para você vir para a igreja, mas também quando você para orar na sua casa, quando você para ter um tempo de comunhão com o Espírito Santo, qual verdadeiramente tem sido a nossa motivação? Eu queria orar um pouco com você, queria que você refletisse nisso também. Pai, nós te agradecemos essa noite, Pai, nós te glorificamos por essa grande oportunidade, Senhor. Todas as vezes, Pai, que nós nos reunimos na tua presença, Pai, luz é gerada no nosso coração, nós aprendemos um pouco mais da tua palavra, nós somos iluminados, Pai, através da luz que vem da tua palavra. E verdadeiramente, Pai, essa luz é o nosso alimento, ela é o nosso guia, ela que nos sustenta dia após dia. Onde nós estaríamos, Pai, se não fosse a tua palavra? Onde nós estaríamos, Pai, se não fosse Jesus Cristo? Ele ter vindo em carne, morrido por nós, ressuscitado, Pai. E está agora sentado à sua direita, mas ele está habitando dentro de nós também através do Espírito Santo. E nós temos essa comunhão maravilhosa com teu Espírito, Pai. Nós podemos ouvir a tua voz, nós podemos ser inspirados por ti. E a tua palavra, Pai, nos garante, Pai, ela afirma que verdadeiramente, Pai, nós somos teus filhos. E é dessa forma, Pai, que nós nos reunimos essa noite, Pai, como filhos de Deus. Aqui está uma família do nosso Senhor Jesus Cristo reunida, Pai, para celebrar, Pai. É como se verdadeiramente a família se reunisse um final de semana, Pai, para um grande almoço, um grande jantar. E nós estamos aqui, Pai, para um grande almoço, um grande jantar celestial, Pai. Cremos que a tua palavra, ela vai nos alimentar essa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que alegria, Pai, que grande alegria há no meu coração de poder estar aqui. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por direções, precisa do teu Espírito nessa noite, Pai. Nós estamos com o nosso coração pronto, Pai, para receber a incorruptível semente da palavra de Deus, com a nossa mente totalmente, Pai, cativa à soberania de Cristo, para que possamos reter em nosso coração, Pai, e colocando em prática cada dia ser mais e mais a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Tira esse negócio de cobra aí, que eu tô parecendo uma cobra hoje. Aleluia, glória a Deus. Aí, tá quase. Aleluia. Então, gente, hoje é culto da família, tem um tema aqui, comunicação no lar, para a gente tratar com você. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente estar comunicando, para a gente estar compartilhando ao seu coração. Eu creio que Deus trouxe essas coisas ao meu espírito. Eu queria que você acompanhasse atentamente, que você ficasse conectado. Já que você veio, dê o seu melhor, já que você está aqui, se dedique 100% a você receber dessa palavra. Amém? Primeiramente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no verso 18. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Uma passagem bem conhecida. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu quero ler o verso 20 com você também, Gênesis capítulo 2, verso 20. A palavra de Deus diz o seguinte: deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Amém? Aleluia. Vamos lá.
Olhe para você ver, você já conhece a criação, como Deus criou o homem, como Deus formou o homem do pó da terra, como Deus formou a mulher também, amém? Mas aqui a gente está vendo, logo depois que Deus forma o homem do pó da terra, Deus coloca o homem no jardim do Éden para fazer algumas coisas, para desempenhar determinados serviços que era necessário ele fazer, amém? Agora é interessante que no verso 18, Deus pega e fala alguma coisa interessante. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Deus sabia que o homem não podia ficar sozinho, Deus sabia que para tudo aquilo que ele tinha projetado ou programado para que o homem pudesse fazer, para que o homem pudesse viver, o homem sozinho não seria suficiente. Agora me chama a atenção, é interessante que no verso 20, a palavra de Deus diz, no final do verso 20, diz que para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Amém? Eu já vi várias pessoas ministrando, várias pessoas falando sobre que Deus estava procurando alguém ou alguma coisa que pudesse ser compatível ao homem antes dele criar a mulher. A gente vê no verso 18 que ele simplesmente diz que não era bom que o homem estivesse só, mas ele ainda não tinha trago a mulher à vida, ele ainda não tinha formado a mulher da costela de Adão. Amém? Mas no verso 20 ele diz que entre os animais não se achava para o homem uma auxiliadora, ou para o homem alguém que pudesse corresponder àquilo que o homem queria. Amém? Por que eu estou trazendo isso para você, meu irmão? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam falando, né, que o homem ele estava triste, estava procurando com uma companheira, estava procurando alguém, e talvez parece que entre os animais Deus estava procurando alguém que correspondesse à expectativa do homem ou que pudesse ter comunhão com o homem. Mas nós não vimos isso na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma que Deus já tinha criado a mulher dentro dele. Amém? A gente sabia lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No verso 27, ele diz que macho e fêmea os criou, ou homem e mulher os criou. Ou seja, Deus estava com a mulher pronta dentro dele para trazer a vida a qualquer momento. Amém? Então Deus não estava procurando entre os animais algo que pudesse corresponder ao homem. Aqui, na verdade, o que a palavra de Deus está dizendo é que entre os animais da terra, entre todos os animais, nenhum tipo de animal poderia trazer para o homem aquilo que só um ser humano, também criado em mais semelhança de Deus, poderia trazer. Amém? Como esse tema hoje, a gente falar da questão de comunicação no lar, a gente precisa entender uma coisa. A primeira coisa que precisamos saber é que Deus nos criou para o diálogo e para a comunhão. Por isso a palavra de Deus está dizendo que entre os animais da terra, ou entre todas as criaturas que foram criadas por Deus, nenhum tipo daqueles animais poderia ser compatível a uma comunhão com o ser humano. Você está comigo? Por mais que as pessoas achem, por mais que algumas pessoas falem que às vezes é melhor você ter relacionamento ou ter comunhão com o cachorro do que com o ser humano, a palavra de Deus está dizendo o contrário. A palavra de Deus está dizendo que é impossível você ter comunhão com um cachorro. É impossível você comunicar de ser humano para ser humano com um cachorro. Por isso a palavra de Deus está dizendo que entre os animais não se achava nada que pudesse corresponder àquilo que o homem precisava. E por isso Deus criou ou formou a mulher da costela de Adão. Olhe para você ver, o ser humano ele foi criado para se comunicar um com o outro e ser um com o outro. O ser humano foi criado para se comunicar com outro ser humano, principalmente dentro da sua casa. Amém? A gente está falando sobre a questão de comunicação no lar e a gente precisa entender que essa comunicação, essa maneira de se comunicar, ela foi criada perfeita por Deus. Amém? Deus criou o homem à sua imagem, a mulher à sua imagem. Deus criou eles para terem comunhão uns com os outros. Tanto que quando Deus traz Eva para Adão, imediatamente Adão já é despertado para estar com ela e eles começam uma comunhão plena. Você está comigo? Através da comunicação, através de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A comunicação dentro do lar, ela vem de um relacionamento sadio. Amém? Agora é interessante a gente perceber que por causa do pecado, o homem caiu. Aqui a gente está falando em Gênesis capítulo 2 até chegar no capítulo 3,
a gente está vendo a comunhão plena de Deus. A gente está vendo que Deus criou tudo perfeito e tudo estava perfeito. Porque Deus criou a família para ser perfeita. E criando a família para ser perfeita, havia uma comunicação, havia uma comunhão perfeita entre o homem e a mulher. Agora a gente viu que em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, Satanás vem em forma de serpente e começa a tentar a mulher, e por uma ignorância, uma falta de sabedoria, uma falta de conhecimento da mulher, ela acaba caindo, pecando e convencendo o homem também a pecar. Amém? E a gente sabe que tudo aquilo que estava na terra foi deturpado, foi afetado por causa do pecado. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 16, Deus falando algumas coisas depois que o homem caiu, depois que a mulher caiu, e ele fala para a mulher o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu quero que você preste atenção nisso que Deus está falando. Amém? Olhe para você ver o que aconteceu com a criação. Deus criou tudo perfeito, tudo aquilo que foi criado na terra, meu irmão, foi criado para ser perfeito. Só que quando o homem desobedece, ele ouve mais a voz do diabo do que a voz de Deus e prefere obedecer ao diabo do que obedecer a Deus. O pecado entra no mundo, morte entra no mundo, todo tipo de mazela entra no mundo por causa do erro do homem. Às vezes as pessoas podem achar que Deus derramou uma maldição sobre o homem, Deus derramou uma maldição sobre a mulher. Na verdade, o próprio homem, ele atraiu uma maldição sobre ele. A própria mulher atraiu uma maldição sobre ele. Deus de maneira nenhuma tinha projetado ou tinha programado amaldiçoar o ser humano. Tanto que quando ele vai falar para o homem, ele diz: olha, maldita é a terra por sua causa. Ele não diz maldita é a terra porque eu estou amaldiçoando a terra. Ele não diz isso. Ele fala: olha, maldita é a terra por sua causa. Por quê? Porque você atraiu uma maldição sobre a terra e sobre a sua vida. Agora, Deus está falando algo para a mulher aqui, quando ele diz que a mulher daria luz a filhos, com dores ela daria luz a filhos, o desejo dela seria para o marido e ele, o marido, governaria a mulher. Amém? A gente está vendo aqui a mulher debaixo de uma maldição. Essa palavra governará é a palavra hebraica mashal, que quer dizer ter domínio, reinar, exercer domínio. Amém? Por que eu estou falando isso para você? Porque através do pecado, a comunhão entre o homem e a mulher também ficou comprometida. Assim, a comunicação também foi afetada. A união foi afetada, a comunhão entre o casal foi afetada. A mulher agora a mulher e o homem estavam debaixo de uma maldição. Amém? Agora, é interessante a gente perceber, meu irmão, observar que pelas Escrituras, durante o Velho Testamento, as mulheres foram subjugadas e dominadas pelos seus maridos. Não havia comunicação entre eles e isso tudo foi consequência da queda. Mas não foi assim que Deus planejou. Se você lê todo o Velho Testamento, você vê os maridos tratando as esposas como se fosse um pedaço de carne, como se fosse alguém inferior. Você vê até hoje, em algumas culturas, os maridos ou os homens tratando as mulheres como se as mulheres fossem inferior, um ser humano inferior. Mas, na verdade, a gente entende que não é dessa forma. Deus criou a mulher e o homem iguais. Deus ama o homem, ama a mulher do mesmo jeito. A importância que Deus dá para o homem é a mesma importância que Deus dá para a mulher. Amém? Mas a gente vê que tudo isso aconteceu por causa da queda do homem. Você está comigo? Quando você lê lá o Velho Testamento, você vê, por exemplo, Salomão. Salomão que teve 700 esposas, ou 300 esposas e 700 concubinas. O homem teve 1000 mulheres. Aí você vê a importância que as mulheres tinham naquela época. E deixa eu dizer uma coisa para você. Como a mulher não tinha importância, a comunicação ou aquela comunhão entre marido e esposa praticamente não existia. A mulher existia simplesmente para satisfazer as necessidades do homem, satisfazer as vontades do marido, e era como se fosse uma serviçal dentro de casa. Você está comigo? Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa entender que o homem estava afetado por uma maldição. Agora,
É normal a gente ver isso dentro da igreja. É normal a gente ver essa falta de comunhão entre marido e esposa dentro da igreja. É normal a gente ver essa falta de comunicação entre marido e esposa, entre pais e filhos dentro da igreja? Não. Sabe por quê? Porque a gente entende que em Cristo Jesus todas essas coisas foram retiradas. Todas essas coisas, meu irmão, foram jogadas fora. Olhe para você ver. Lá em João 3,16, você sabe esse versículo de cor, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para você ver, meu irmão, o próprio Jesus Cristo está dizendo que ele veio, que Deus enviou ele ao mundo para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Que Jesus Cristo ele veio fazer algo. Ele veio redimir aquilo que tinha sido feito. Ele veio nos tirar de um lamaçal de pecados. Ele veio nos tirar das garras do império das trevas. Ele veio nos tirar da maldição. Colossenses capítulo 1, verso 13, a palavra de Deus fala que nele nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Sabe, meu irmão, quando eu aprendo isso, eu preciso entender que a velha criatura que eu era no passado, eu não posso ser ela agora. Por quê? Porque aquela velha criatura ficou no império das trevas. Deus me fez uma pessoa nova. Amém? Gálatas capítulo 3, verso 13, a palavra de Deus diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe de uma coisa? Quando a gente olha para a queda do homem, quando a gente olha para tudo aquilo que o homem perdeu, para o tipo de vida que Deus tinha programado, ou tinha projetado para o homem, que Deus tinha sonhado para o homem, e o homem perdeu por causa do pecado, talvez a gente fica triste. Ah, poxa, se Adão... Eu já vi gente falando assim, poxa, se Adão não tivesse pecado, como que a vida não seria, hein? Ai, se Adão não tivesse feito isso, como que a gente ia estar hoje? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Adão pecou, sim, Adão errou. Mas deixa eu lembrar você de outra coisa. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio restaurar ou devolver aquilo que se havia perdido. Se Adão errou e em Adão nós perdemos autoridade, nós perdemos comunhão, nós perdemos a comunicação no lar, em Cristo Jesus nós recuperamos tudo isso novamente. Sabe de uma coisa? A gente como crente, às vezes a gente culpa demais Adão pelo erro. E realmente ele tem culpa porque ele errou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que enquanto você não conhecia Jesus, a culpa era de Adão, sim. Nós estávamos presos nos pecados e delitos, nós tínhamos uma natureza pecaminosa, mas deixa eu dizer, Jesus entrou na sua vida. Se Jesus entrou na sua vida, meu irmão, o que Adão fez ficou para trás. Agora importa é o que Cristo fez por você. A gente não precisa ficar se lembrando do que foi feito de errado, a gente precisa se lembrar do que foi feito de certo. Cristo nos devolveu essa autoridade, Cristo nos devolveu essa comunhão, Cristo nos devolveu esse prazer de ser família. Aleluia! Se isso havia se perdido por causa do pecado do homem, meu irmão, Deus devolveu isso em Jesus. Você está comigo? Tem um versículo que eu falo muito aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que se fizeram coisas novas. Sabe, meu irmão, não é difícil você levar uma vida bem-sucedida dentro da tua casa, não é difícil você ter um relacionamento sadio dentro da tua casa, não é difícil você viver uma vida de comunicação ativa dentro da sua casa. Quando eu entendo que verdadeiramente eu não sou aquela pessoa que vivia no passado, eu não sou mais aquele pecador, eu não sou mais aquela pessoa presa nos meus pecados, nos meus delitos. Eu tenho hoje uma capacidade dentro de mim, porque Cristo me devolveu essa capacidade de me relacionar com a minha esposa, de você se relacionar com o seu marido de uma maneira plena. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falo muito de comunicação entre marido e esposa, porque a comunicação entre os pais e os filhos depende de uma comunicação saudável entre o marido e a esposa.
Se a comunicação já está danificada com o marido e com a esposa, meu irmão, com certeza com os filhos também ela vai se perder. Agora, se a comunicação entre o marido e a esposa é uma comunicação plena, se eles voltaram lá para o princípio, eles entendem o que Jesus Cristo fez, que Deus em Cristo Jesus devolveu a eles a capacidade de um relacionamento pleno, o relacionamento com os filhos também vai ser da mesma forma. O relacionamento entre os filhos, entre os irmãos dentro da casa, vai ser da mesma forma. Amém? Aleluia! Sabe, algo que chama atenção, é isso que eu falei com você, da gente às vezes ficar remoendo o que foi perdido, quando na verdade a gente devia ficar meditando naquilo que foi devolvido, porque Deus nos devolveu. Por mais que Adão perdeu essa comunhão, por mais que Adão perdeu esse prazer de ser família, nós recuperamos isso em Cristo. Aleluia! Em Cristo, o relacionamento entre o homem e a mulher foram restaurados. Então, a mesma comunhão, a comunicação que Adão tinha com sua mulher antes da queda, é a mesma que nós temos hoje em Cristo Jesus. Você está comigo? Amém? Sabe, meu irmão, o que impede eu e você de levarmos uma vida bem-sucedida dentro da nossa casa? Sabe, um tema como esse, a gente falar de comunicação no lar, era uma coisa que talvez não tinha nem necessidade da gente estar falando dentro da igreja. Mas por que a gente está trazendo esses temas? Porque a gente vê essas coisas de deficiência dentro da família. Quando, na verdade, devia ser algo normal, devia ser algo rotineiro. Você já parou para pensar dentro de uma casa onde o marido e a esposa praticamente não conversam? Onde o marido e a esposa praticamente não trocam palavras, e quando trocam palavras, são palavras agressivas, são palavras de ofensa. Agora eu pergunto para você, será que Cristo habita numa casa dessa? Será que verdadeiramente a gente vê a presença do nosso Senhor Jesus Cristo numa casa onde só tem discórdia, onde só tem confusão, onde só tem gritaria, onde só tem bagunças e queixas? Se a gente entende que aquilo que se havia perdido, meu irmão, foi recuperado em Cristo Jesus, não é mais cabível a gente viver uma vida dessa forma. Uma família desunida, um marido que fica para o canto, a esposa que fica para a outra. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente precisa tomar cuidado. Uma das coisas que tem afetado a comunicação do lar é isso aqui, ó. Ontem a minha esposa ela tá fazendo plantões esses dias e ela às vezes dorme pela manhã. Acho que foi ontem ou hoje, se eu não me engano. Eu sabia que ela estava dormindo, então eu não entro no quarto para não atrapalhar ela. Aí eu estava na cozinha fazendo algumas coisas, adiantando algumas coisas de almoço ou resolvendo algumas coisas lá. Aí de repente o meu celular tocou o meu celular. Aí eu olhei, quem estava me chamando era minha esposa. Eu desliguei o celular, eu nem atendi, fui no quarto. Você não tem vergonha na cara não, mulher? Pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui do lado. Você tá me ligando, não, eu só queria te chamar pra você vir pra cá. Eu falei, dava um grito. Falei, amor, vem cá. A gente tem ficado tanto escravo desse negócio aqui, meu irmão, que às vezes o marido tá no quarto, a esposa tá na sala, em vez de ter comunhão, eles ficam conversando pelo WhatsApp. Aí eu pergunto para você, será que essa é a vida que Deus sonhou para mim e para você? Será que nós estamos perdendo essa essência? Será que a gente não está perdendo essa vontade de conversar, essa vontade de conviver? Teve um dia que eu saí para jantar com a minha esposa, na época que eu morava lá perto de Venda Nova ainda. A gente saiu para jantar nós dois sozinhos. Eu acho que o Caio acho que já estava casado, não sei. O Matheus tinha saído com os colegas dele. Aí eu saí com ela para a gente jantar sozinho. Aí a gente estava lá aguardando a comida chegar, e estávamos conversando. Aí eu vi um casal que chegou e ficou na mesa do lado. Um casal de aproximadamente uns 20 e poucos anos de idade. Eu percebi que eles estavam com aliança de noivada, tanto na mão da menina quanto na dele. Então eram noivos. E eles chegaram, se sentaram, o garçom chegou, atendeu eles, eles pediram a bebida. E o garçom saiu, um pegou um celular, o outro pegou outro celular, um de frente para o outro e para o celular.
E eu fiquei observando aquilo, para ver quanto tempo ia demorar. Você sabe, o garçom veio e trouxe a bebida, saiu o garçom e eles continuavam no celular. Você já percebeu que às vezes a gente pede a oportunidade desse prazer de estar perto de quem a gente ama? Eu fiquei observando, gente, esse casal são noivos, era para estar tudo empolgado, para estar conversando, mas um está em outro lugar e o outro está em outro. Estavam em mundos diferentes, apesar de estarem juntos, estavam longe um do outro. Um tendo comunhão com outras pessoas virtuais e outro tendo comunhão com outras pessoas virtuais, quando na verdade os dois estavam de frente um para o outro. Agora, será que isso não está acontecendo dentro da nossa casa? Será que não acontece isso dentro da nossa casa? A gente às vezes está sentado num sofá ou sentado numa mesa, como casal, como família, e de repente os filhos estão tendo comunhão com outras pessoas que estão talvez a quilômetros de distância. A mulher está tendo comunhão com outra pessoa que está a quilômetros de distância. E o marido está tendo comunhão com outras pessoas que estão a quilômetros de distância. E aquele lugar, com tantas pessoas presentes, parece que você está sozinho. Simplesmente por causa disso aqui. Porque às vezes a gente dá mais valor à comunhão virtual do que uma comunhão real. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. É algo que eu também preciso fazer muito. Parar de ficar nisso aqui enquanto a gente está como família. Enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está desfrutando desse tempo. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, e eu espero que demore muito, ou eu espero até que esse dia nem chegue para você, mas ele pode chegar. Eu espero que Cristo volte antes. Mas se Cristo não voltar, vai chegar um dia que essa pessoa que está do teu lado, talvez ela não vai estar mais. E aí a gente vai ver como a gente vai, às vezes, fazer alguns velórios, né? Eu para te falar a verdade, não sou muito chegado a fazer velório. O pastor Robson que adora, né? Por isso tomando ele, eu peço ele para ir. Ele vai por livre e espontânea pressão. Eu falo, pastor, já que você gosta, vai. Ele não gosta, não. Eu falei, mas acabei de descobrir que você gosta. E tinha uma direção de Deus que você gosta. Pronto, aí ele vai. Tô brincando. A gente vai também, mas eu não gosto, não. Vou. Às vezes a gente vai no velório e vê as pessoas chorando diante de um caixão, né? Ah, fulano, oh, fulano, eu queria ter tido mais tempo. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase em velórios? Eu queria ter tido mais tempo com você. Agora a pergunta é, será que o tempo que a gente tem hoje, a gente está aproveitando ele? Será que estamos aproveitando esse tempo com alegria, esse tempo de estar junto, de estar perto, de ter comunhão, de conversar verdadeiramente? Sabe, meu irmão, é tão bom quando você tem uma conversa sadia com teu cônjuge, quando você tem uma conversa sadia com os teus filhos, quando os teus filhos têm liberdade para chegar e conversar com você sem problema nenhum. Sabe, isso é criado em um ambiente onde a comunhão é plena. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é difícil você fazer isso, porque Cristo recuperou essa comunhão para mim, para você. Amém? Tem algo que eu coloquei aqui, eu me lembro que em 2017 eu estava dando a matéria Família Cristã lá na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e a diretora do Rema na época, ela pediu que no final da matéria que eu falasse uma frase que simbolizasse aquela matéria Família Cristã, para ela postar lá. E a frase que eu coloquei naquele dia foi que a família cristã hoje, ela simboliza ou ela mostra a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque a mesma comunhão que a Trindade tem é a mesma comunhão que Deus quer que nós temos uns com os outros, como família. Eu coloquei aqui, a família é um reflexo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma comunhão e comunicação que existe entre eles
deve existir dentro da família. Da mesma forma que o pai se relaciona com o filho, os pais aqui deveriam se relacionar com os filhos. Da mesma maneira que o pai se relaciona com o Espírito Santo, os maridos deveriam se relacionar com as suas esposas. E da mesma maneira que tanto o pai como o Espírito Santo se comunica ou interage com o filho, é a mesma maneira que os pais deveriam interagir com os seus filhos. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a palavra de Deus fala lá em Gênesis, e Deus cria o homem mais de semelhança dele, e Deus diz, olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Aí ele diz que multiplicai-vos, enchei a terra. Sabe, Deus não está dizendo simplesmente para o homem e a mulher fazer sexo e fazer muitos filhos, não. É isso também, sim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus estava falando muito mais sobre a multiplicação da influência do reino na terra. Eu e você, como a nossa família, nós fomos chamados a multiplicar a influência do reino na terra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não temos comunicação dentro da nossa casa, se não temos comunhão dentro da nossa casa, como nós vamos mostrar para o mundo o que é ser filho de Deus? Como nós vamos multiplicar a influência do reino aí fora? Sabe, meu irmão, a mesma harmonia, a mesma paz que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo precisa existir entre mim, a minha esposa e meus filhos. Precisa existir entre você, a tua esposa e teus filhos. Você está comigo? Aleluia! Um marido que ama a sua esposa não tem problema para se comunicar com sua esposa. Da mesma forma, uma esposa que respeita e se submete ao seu marido também não tem problema para se comunicar com o marido. A resposta está sempre em Cristo. Se não estamos tendo diálogo e comunicação na família, talvez seja porque Cristo não esteja sendo considerado dentro dessa família. Eu quero que você reflita. Eu quero que você pense aí, porque eu gosto que você pense da mesma maneira que eu gosto de pensar. Imagina uma casa onde o Espírito Santo tem total liberdade para guiar tanto o homem, tanto o marido quanto a esposa. Imagina uma casa onde Jesus Cristo é considerado, onde Jesus Cristo é a figura mais importante dentro daquela casa, tanto para o marido como para a esposa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como numa casa dessa não pode haver uma comunhão e uma comunicação plena? Como que dentro de uma casa dessa não há paz? Como que dentro de uma casa dessa, meu irmão, não há um ambiente, um lar verdadeiramente de paz, de amor, harmonia, de comunhão plena? Não tem como isso não acontecer num ambiente desse. Isso só acontece em ambientes onde Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo não está sendo considerado. Amém? Aleluia. Lá em Salmos, capítulo 133, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: ó, como é bom e agradável como é bom e agradável viver os irmãos unidos, ou unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, e é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A palavra de Deus está falando de um lugar onde há unidade, onde há uma comunhão plena, onde as pessoas estão falando a mesma coisa. Ele está dizendo que ali, nesse lugar, onde há comunhão, onde há unidade, nesse lugar, Deus ordena bênçãos e a vida para sempre. Sabe, meu irmão, Cristo em nós, como disse Paulo, é a esperança da glória. Cristo em nós é a certeza de uma vida bem-sucedida. Cristo em nós é a certeza de uma comunhão plena.
Cristo em nós é a certeza de um casamento maravilhoso. Cristo em nós é a certeza de uma família bem-sucedida. Amém. Aleluia. Salmo 128, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele dá uma característica de como será essa família, de alguém que teme ao Senhor, de alguém que considera Jesus, de alguém que colocou Jesus no lugar onde deveria estar, alguém que honra a presença de Jesus dentro da casa. Ele diz que a mulher é como uma videira frutífera. Ele diz que os filhos são como os rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Isso fala de uma esposa fiel, de uma esposa ajudadora, de uma esposa auxiliadora, de uma esposa idônea, de filhos que verdadeiramente respeitam, de filhos que honram a sua paternidade. Tudo por causa de uma pessoa, ou daquele que teme ao Senhor, aquele que considera a presença de Jesus. Sabe, meu irmão, para que a gente possa ter uma comunicação plena no lar, a gente precisa ter a presença de Cristo. Com a presença de Cristo, meu irmão, não tem como essas coisas não acontecerem. Agora eu quero que você pense e comece a não ficar preocupado, mas ficar atento e vigilante naquilo que eu vou falar para você. Se não há harmonia, se não há comunicação, se não está tendo comunhão plena dentro da casa, talvez seja porque Jesus Cristo não está sendo considerado nessa casa. Porque se Jesus for considerado nessa casa, meu irmão, tanto o marido quanto a esposa, eles vão andar sim em comunicação, em comunhão plena. Amém. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz algo interessante que eu tenho observado muito isso, eu tenho falado muito sobre isso, tanto nas minhas aulas como às vezes quando eu vou ministrar. Ele diz o seguinte: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É interessante como a palavra de Deus, o apóstolo Tiago, ele está vindo tratando algumas coisas que talvez nós estamos fazendo. Talvez alguns hábitos ou manias que nós temos. Ele está alertando, olha, todo ser humano deveria ser tardio para falar, ou melhor, pronto para ouvir. Primeiramente, pronto para ouvir. Essa palavra pronto, ela é da palavra grega takos, que quer dizer rápido, ligeiro, veloz. Ele está dizendo, olha, para ouvir você deveria ser rápido, ligeiro e veloz. Ele diz que você tem que ser tardio para falar. Essa palavra tardio, ela quer dizer brados, que quer dizer inativo, estúpido, lento. Ou seja, para falar eu tenho que ser uma pessoa mais lenta. Para falar eu tenho que ser uma pessoa mais tardia, mais estúpida. Amém? Agora, quando ele fala que eu tenho que ser pronto, rápido, ligeiro para ouvir, essa palavra ouvir, meu irmão, é prestar atenção, é considerar o que está sendo dito, é entender o que está sendo dito. Por que eu estou falando isso para você? Quantos de nós, às vezes, quando vamos ter uma comunicação, quando vamos ter um diálogo dentro da nossa casa, a gente está tão acelerado com isso, está tão acelerado com as outras coisas, está tão desesperado para ver o que as pessoas estão postando, para ver as novidades que estão postando, que às vezes a esposa ou o marido chega para falar e a gente está querendo ser rápido para ouvir, mas um rápido que fale rápido e sai fora. Só que a palavra de Deus não está dizendo esse rápido para ouvir, você ouvir com velocidade. Ele está dizendo para você ouvir com atenção. Ele está dizendo para você considerar aquilo que está sendo dito. Ele está dizendo para você entender, prestar atenção e entender aquilo que está sendo falado. Será que dentro do nosso contexto de família a gente está prestando atenção? Será que dentro do nosso contexto de família a gente está entendendo aquilo que o marido está falando ou aquilo que a esposa está falando? Teve uma vez que eu estava
vendo um casal, né, um casal eles conversando, e a mulher estava falando algumas coisas para o marido. Aí o marido estava: "Não, não, aham, certo". Ela: "Você entendeu o que eu falei com você?" Ele: "Entendi". Aí ela falou: "Então o que que eu falei?" Aí ele: "Não sei". "Você falou um tanto de coisa". Ela: "O que que eu falei?" Será que a gente não está assim? Tanto de uma parte como da outra. A pessoa está falando, a gente está: "Aham, aham". Aí depois: "Entendeu?" "Entendi". Experimenta um dia falar: "O que que eu falei? Então o que que eu disse?" Só para ver se estava prestando atenção mesmo, porque a Bíblia está falando que a gente tem que considerar, prestar atenção. A gente tem que entender o que está sendo falado. Eu falo isso, meu irmão, porque às vezes a gente fica aéreo mesmo. A Márcia já fez isso comigo. Ela estava falando umas coisas lá, eu: "Não, amor, tá bom, tá bom". Ela: "Você tá ouvindo?" "Tô". Ela: "Então o que que eu falei?" Eu acertei 2 coisas, só errei uma. Prestei atenção, 75% eu acertei. Vamos, tá vendo? 75% eu prestei atenção. Talvez uma coisa que você falou eu não atinei. Pronto. Mas a gente tem que prestar atenção. A gente tem que considerar o que está sendo falado. Amém. Essa palavra falar quer dizer emitir uma voz ou um som, revelar um pensamento. Olha o que ele está dizendo. A gente tem que ser pronto para ouvir, rápido para ouvir, mas lento para falar ou revelar algum pensamento. Sabe quando as pessoas estão numa conversa e de repente o cônjuge está falando alguma verdade que possa confrontar a nós, que possa de repente fazer com que você não goste muito daquilo que está sendo falado, mas é uma verdade. A palavra de Deus está dizendo que você tem que ser lento para revelar o que você está pensando. Que talvez a vontade na hora que a pessoa fala é você rebater com outra coisa. A palavra de Deus está dizendo: olha, seja lento, vagaroso, estúpido para fazer isso. Não faça. Não faça isso. Amém. Aleluia. Sabe, irmão, viver uma vida bem-sucedida dentro do lar, tendo uma comunicação plena, só depende de 2 pessoas, só depende do marido e da esposa. Ah, pastor, mas e os filhos? Se você e tua esposa tiverem uma comunicação plena, tiver um bom diálogo dentro da sua casa, os seus filhos vão seguir o exemplo de vocês. Agora, se as coisas não estão acontecendo, é porque talvez entre o marido e a esposa também não está acontecendo diálogo, não está acontecendo comunicação. Amém. Eu queria resumir tudo isso que eu falei, meu irmão, em uma frase. Se Cristo estiver dentro da tua casa, tendo a honra que ele precisa ter, você não vai ter problema em comunicar-se dentro da tua casa. Considera a presença de Jesus. Considera aquilo que Cristo está falando no teu coração. Sabe por quê? Quando eu considero a presença de Deus, quando eu considero a presença de Cristo, quando eu estou considerando a presença do Espírito Santo, a minha boca vai se abrir para falar simplesmente aquilo que o Espírito está me guiando a falar. Aquilo que a palavra está dizendo. Eu nunca vou falar nada para agredir. Eu nunca vou falar nada para ser um agressor sobre uma pessoa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queria que o pessoal da música já viesse aqui. Eu já estou terminando. Eu só queria ler um último versículo para você aqui. Está em Provérbios, capítulo 3, verso 1. Olha o que ele diz aí: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e em teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te esqueças daquilo que a palavra de Deus te orienta a fazer. Não te esqueças, meu irmão, de tudo aquilo que você tem ouvido aqui. Não se esqueça que Jesus Cristo, ele precisa ser considerado dentro da tua casa.
Não se esqueça que o Espírito Santo habita dentro de você e ele está interessado em falar através de você. Seja para evangelizar pessoas, mas seja principalmente dentro da tua casa, para que você tenha harmonia, para que você tenha paz no seu lar. Amém? Considera o que a palavra de Deus está dizendo. Considera aquilo que o Senhor ensinou para você. Considera a presença de Deus dentro da tua casa. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, rakasharabakam mandalarana na sombra mondoloro sarabakashiri bikiri kampa mandalara. Randaramana sopra mondoloro kosali bikiri kampa vidis kibiandoro kosalara babastu bikiri kampa mandalara. Shamanara kandalara mana sombra mondoloro sarabadala. Uma casa onde a presença do Senhor é considerada, meu irmão, é um verdadeiro lar. É um lugar de aconchego, é um lugar de descanso, é um lugar de paz. Considera essa presença. Pai, nos agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Foi feita uma pergunta, Pai, quando ainda estava no louvor. E o que verdadeiramente nós estamos fazendo aqui nessa noite? O que nós viemos fazer aqui essa noite? E sabe, Pai, eu percebo que esse tempo aqui é um tempo de instrução, é um tempo de correção, é um tempo, Pai, onde o Teu Espírito Santo, Pai, nos mostra uma realidade que o Senhor quer que nós vivamos. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que essa palavra ela possa achar um bom lugar no nosso coração. E que nós possamos, Pai, considerar verdadeiramente tudo aquilo que está sendo dito, Pai. Para que tenhamos uma vida bem-sucedida dentro da nossa casa. Para que a nossa casa seja verdadeiramente um lar. Onde existe comunicação, onde existe comunhão. Onde existe, Pai, a certeza que nós estamos no caminho certo, estamos caminhando, Pai, para o prêmio da soberana vocação em Ti. Como família. Não simplesmente de uma maneira individual, Pai, porque nós precisamos chegar juntos. E que marido, pai, esposa e filhos, Pai, estejam nesse mesmo caminho. E indo em direção ao Senhor. Considerando, Pai, a sua presença. Considerando, Pai, os caminhos que o Senhor tem aberto diante de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu oro por famílias, Pai, sadias dentro desse lugar, Pai. Famílias curadas, Pai, curadas de depressão, curadas de relacionamentos fracassados, curadas de raiva, curadas de ciúme, Pai, em nome de Jesus. As mazelas que o pecado, Pai, colocou no mundo através do erro do homem, todas elas, Pai, nós fomos livres através de Jesus Cristo. E nós precisamos tomar posse, Pai, daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Existe sim, Pai, uma família bem-sucedida, porque o Senhor criou a família para ser bem-sucedida. Família é o organismo perfeito, Pai. E nós estamos caminhando, Pai, para que a nossa família seja, assim, um organismo perfeito aqui na terra. E assim, Pai, nós vamos expandir, Pai, a visão do reino de Deus por esse mundo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sabedoria sobre a vida dos homens. Para que eles tenham sabedoria, Pai, para amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Porque se o amor do Senhor, Pai, está no coração, está nessa casa, não vai haver dificuldades, Pai, no relacionamento. Que as esposas sejam verdadeiramente mulheres honradas, que respeitam e se submetam à liderança do marido, Pai. E se isso está acontecendo dentro da casa, Pai, não terá problema em uma comunicação ativa, em uma comunhão plena. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para vivermos, Pai,
em novidade de vida e em comunhão plena, uns com os outros, mas principalmente, Pai, dentro da nossa casa. E se a unidade, Pai, estiver estabelecida dentro do nosso lar, ali o Senhor vai ordenar bênção e vida para sempre. Nós te agradecemos, Pai, e te glorificamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade.